Boa noite a todos, graça e paz seja com todos. Estamos aqui gravando esse vídeo, uma mensagem bíblica para edificar a sua vida e também para que pessoas que não podem estar se reunindo, né? Nós não estamos podendo esses dias ouvir a palavra, né? E os crentes serem edificados, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, poder ouvir a palavra e se converter ao Senhor Jesus e tomar a sério uma vida com Ele. Então é bom para a gente estar ouvindo a palavra de Deus que transforma, né? A palavra de Deus é nosso alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nessa noite eu queria meditar no texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. O texto bíblico diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um texto bíblico que consola, né? Que serve muito assim, para esses dias de muitas notícias ruins, muitas coisas difíceis acontecendo, né? Essa pandemia é um texto assim que serve para mostrar para nós do cuidado de Deus conosco, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas difíceis que acontecem nesse mundo, né? Para a gente entender esse texto, eu queria antes lembrar algumas coisas importantes, né? Para a gente entender melhor essa passagem bíblica. Primeira coisa é que Deus é soberano. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Rei absoluto sobre o universo e todas as coisas estão na sua mão, no seu controle, no seu poder. Nada foge do seu controle. O Salmo 103, versículo 19 diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor Jesus, fortalecendo os seus discípulos, ele disse que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai. Em outras palavras, que o Pai, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, ele tem um controle de todas as coisas, até das coisas mais aparentemente insignificantes, né? Um pardal, ele tem um controle sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano, ele tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre essa pandemia, ele tem poder sobre o vento, sobre as ondas, sobre os mares, sobre todas as coisas. Tudo está no seu controle. Então essa é uma verdade muito importante de nós relembrarmos nessa época. A soberania de Deus, o seu poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E um outro ponto também importante para nós entendermos esse versículo, né, Romanos 8, 28 e 29, é que é a respeito do amor de Deus pelo seu povo. Deus nos ama. A Bíblia chega a dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos, né? Jesus falando para os seus discípulos, vós sois meus amigos. O amor de Deus por nós é tão grande ao ponto do Pai enviar o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer naquela cruz. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos ama ao ponto de nos atrair para Ele com misericórdia, com bondade, e abrir nossos olhos para compreender a sua grande salvação ali na cruz, quando o Senhor Jesus morreu por nós. O amor de Deus por nós é muito grande. Essa é uma outra verdade de grande importância para nós entendermos essas coisas. Porque pode acontecer de alguém pensar o seguinte, mas por que Deus permite que aconteça essas coisas, essa pandemia, o tanto de gente que está sofrendo, até os crentes, né? Pessoas adoecem também. Mas essas duas coisas são importantes nós compreendermos, a respeito da soberania de Deus, do seu poder sobre tudo, sobre todos, e do seu grande amor por nós, para a gente entender o que o versículo, né, quer dizer para nós trazermos
e aplicarmos e sermos consolados pela palavra de Deus. Porque o versículo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está falando com a igreja de Roma, os romanos, e ele está dizendo, nós sabemos disso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham juntas para o bem do povo de Deus. Todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus conduz todas as coisas desse mundo para o bem daqueles que amam a Ele. E isso inclui até essa pandemia. Isso inclui todas as coisas. Isso inclui as situações alegres da vida, que nessas coisas é mais fácil a gente compreender essa verdade, né? Que isso está contribuindo para o nosso bem. Mas Deus também usa situações difíceis, sofrimentos, dores, essa pandemia, aflições e tantas situações difíceis, né? Para o nosso próprio bem também. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando a gente olha para essa pandemia, a gente pode pensar o seguinte, ou fazer a seguinte pergunta: mas no que essa pandemia contribui, né, para o bem dos filhos de Deus, né? Como é que Deus usa uma situação tão difícil dessa, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o seguinte, olha, o versículo 29 diz que porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um propósito de trabalhar na vida dos seus filhos para que os seus filhos sejam semelhantes a Jesus. E Deus age na minha vida, na sua vida, você que crê no Senhor Jesus, Deus está trabalhando em nossas vidas constantemente. E Ele usa as situações da vida, Ele usa essa pandemia, Ele usa o sofrimento, Ele usa as alegrias, Ele usa todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito, transformar as nossas vidas para que nós sejamos semelhantes a Cristo. E a gente, quando olha para a Bíblia, a gente vê várias situações de dificuldade, de aflições que Deus usou para abençoar o seu povo, transformar o seu povo, agir na vida do seu povo. Por exemplo, quando a gente olha lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, Deus fala através de Moisés, que quando o Senhor Deus guia aquele povo 40 anos pelo deserto, ele diz o seguinte, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em outras palavras, que Deus, conduzindo o povo pelo deserto, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu deixei vocês, te guiei esses 40 anos pelo deserto para te humilhar, para te provar, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. Deus humilhou o povo. Para que Deus estava fazendo isso? Alguém pode pensar o seguinte: mas qual o prazer de Deus em humilhar o povo? Para que o povo reconhecesse que eles eram aquele povo, aquelas pessoas, né, para que eles se humilhassem diante de Deus e reconhecessem que eles precisam não é só de pão, mas eles precisam do próprio Deus, da palavra que procede da boca de Deus para viverem. E quando a gente olha para essa pandemia, a gente também pode pensar dessa forma: olha, essa pandemia ela serve muito para Deus nos quebrantar, para nos humilhar, para que nós
enxerguemos o quão frágil nós somos. Então é um momento assim para nós refletirmos na nossa fragilidade. Para pensar um vírus, né, que é invisível aos nossos olhos, naturalmente, né, para ser enxergado precisa de auxílio, né, microscópios e coisas desse tipo. Um pequeno vírus, um vírus tão pequeno, tão minúsculo, ele é capaz de matar uma população gigantesca. Olha só quanto nós somos frágeis, quanto nós somos pequenos, e ao olhar para essas coisas era para nós nos humilharmos diante de Deus e dizer o seguinte: meu Deus, tem misericórdia de nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos nada. É um momento para nós nos humilharmos diante de Deus, é um momento para nós reconhecermos, como a Bíblia ensina, né, que nós somos pó e ao pó nós tornaremos, que nós somos cinza, né, que somos fracos, que somos pequenos, né. Tiago fala que nós somos como a neblina que cedo aparece e logo dissipa, né. Nós somos pequenos. Então Deus usa situações como essas para nós nos humilharmos diante dele. E a pergunta para nós é: nós temos feito isso? Diante de uma situação assim que o mundo todo mundo sofrendo, muitas nações, países fechando as fronteiras, pessoas não podem sair de casa por causa de um vírus, né? Algo invisível aos olhos naturais. Era para nós nos humilharmos. Deus, ele usa situações como essa para nós enxergarmos quem de fato nós somos e para nós nos aproximarmos dele. Então aproveita essa situação toda de dificuldade, de aflições, para se humilhar diante de Deus, para reconhecer a sua dependência dele, o quanto você precisa dele. Se humilhe diante de Deus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus usa situações muitas vezes para nos humilhar, para mostrar nossa fragilidade, mas também para nos chamar para o arrependimento. Deus usa situações difíceis na vida e muitas vezes é um chamado: olha, se arrependa dos seus pecados. Deus fez isso muitas vezes com o povo de Israel. As maldições da aliança, quando o povo de Israel se rebelasse contra Deus, se afastasse de Deus e viesse pragas, né, os gafanhotos, Deus cerrasse os céus de maneira que não viesse chuva, trouxesse peste no meio do povo, sofrimentos, mortes, inimigos, até o ponto de levar para o cativeiro. Deus muitas vezes usou dessas situações de sofrimento, de doença, para que o povo se arrependesse. Então Deus usa situações assim para chamar para o arrependimento. É um momento de nós nos arrependermos. É um momento para nós voltarmos para Deus. Um momento para nós examinarmos as nossas vidas. Deus não criou esse mundo para ser um caos, mas a rebeldia do ser humano, a maldade do ser humano fez com que esse mundo se tornasse o que é. E Deus usa situações como essas para alertar de um juízo maior que virá. Deus fez com que viesse em outros tempos, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de tanta maldade, tanto pecado. Deus destruiu o mundo inteiro na época, preservando a família de Noé por causa do pecado. Deus usa situações como essa para chamar pessoas para o arrependimento. A gente vê, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo, a iniquidade se multiplicou, né? Tem se multiplicado, e a gente tem visto tanta maldade, tanto desprezo pela lei de Deus. Pessoas não estão nem aí para a Bíblia, para o povo de Deus, para a igreja, para buscar o Senhor. O número de adultério, de prostituição, de feminicídio, de estupros aumentando muito, né? Roubos, mentiras, fornicação, imoralidade, pornografia, o tanto que essas coisas têm aumentado.
um celular na mão, mas e o tanto de vídeos imorais que muitas pessoas estão... É um chamado para nós nos arrependermos. Já pensou se você morrer no seu pecado, para onde você vai? E a Bíblia está falando, arrependa-se dos seus pecados, se volte para Deus. É um momento para nós examinarmos as nossas vidas e nos voltarmos para Deus. Deus usa situações como essas para chamar pessoas para o arrependimento. E é um momento muito oportuno para nós examinarmos a nossa vida. Como é que vai a sua vida com Deus, hein? Será que você está desprezando a Bíblia, a palavra de Deus, deixando a igreja de lado, ou não assumindo um compromisso pessoal, verdadeiro, firme com o Senhor Jesus? É um momento para você refletir na sua vida e se voltar para o Senhor Jesus. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eis o dia sobremodo oportuno, o dia da salvação é hoje. Então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e busque a Ele. Deus usa situações como essas para chamar pessoas para o arrependimento. O apóstolo Pedro ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos julgam, mas o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus ele está dando um aviso para esse mundo. Há um juízo muito maior e muito mais grave do que uma pandemia, do que um vírus como esse. O Senhor Jesus voltará e Ele se assentará no seu trono e Ele julgará todas as nações, todas as pessoas. E todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados e não crê no seu Jesus, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, olhe para essa situação como um chamado de Deus para você se acertar com Deus, para você examinar a sua vida, se arrepender dos seus pecados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus usa situações como essa para nós examinarmos as nossas vidas, arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Deus também ele tem muitos propósitos, muitos deles nós não somos capazes de compreender. Por que Deus permite, por que Deus faz com que haja uma pandemia como essa, ao ponto de atingir o mundo inteiro? E muitas pessoas já morreram e muitos outros estão internados, né? Porque Deus tem seus planos e os propósitos de Deus são enigmáticos. É como o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Como é que alguém pode compreender o caminho de Deus, os pensamentos de Deus? Deus tem os seus planos e Ele está conduzindo essa história, a história da humanidade, para o desfecho, para a volta do Senhor Jesus. Então esse é um momento de nós enxergarmos o seguinte: olha, Deus tem os seus planos. Eu não consigo compreender todas as coisas, mas eu não preciso compreender todas as coisas para me confiar em Deus, porque eu sei que Ele é infinitamente maior e na sua grande sabedoria Ele conduz esse mundo de maneira perfeita, e eu posso confiar e descansar nele. É um momento para nós confiar na soberania de Deus, no seu grande poder, na sua grande sabedoria. E todas as coisas estão na sua mão. Ele nos ama e Ele faz com que até essas situações difíceis da vida sirvam para o nosso próprio bem. Ele chama pessoas para o arrependimento. Ele mostra para nós a nossa fragilidade, o quanto nós precisamos do Senhor Deus, mas Ele também nos chama para uma vida mais profunda com Ele, uma vida assim, de intimidade maior. A Bíblia fala que quando os discípulos tiveram aquela experiência com o Senhor Jesus no mar da Galileia, quando Jesus estava no barco e adormeceu dentro do barco, e veio aquela tempestade e o mar se agitou e os discípulos ficaram com muito medo. Eles acordam o Senhor Jesus ali e perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? E aí o Senhor Jesus levanta, repreende os ventos e o mar, e vem grande bonança. E depois Jesus se dirige aos seus discípulos e diz:
porque sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? E aí a exclamação dos discípulos, eles disseram: quem é este que até o vento dá ordem, né? O vento e o mar lhe obedecem? Eles tiveram uma experiência muito profunda com o Senhor Jesus. Eles enxergaram que Jesus era muito maior do que eles imaginavam. E situações como essas, Deus também mostra para nós que ele mostra a sua grandeza, o seu poder de controlar todo o universo. Deus é grande e isso é um chamado para nós termos uma vida mais profunda de amor, de comunhão, de devoção, de adoração ao nosso Deus. Será que como é que está a sua vida, hein? Quando a gente olha para as igrejas, muitas pessoas não estão levando muito a sério a sua vida com Deus. Será que essa não é a hora de nós sermos saculejados, assim, olha, desperta, acorda para a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Será que você só ora quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, ou quando dá tempo, se sobrar tempo? É um chamado para nós renovarmos a nossa vida de oração. Olha só quantos motivos nós temos para orar. Pessoas morrendo, pessoas adoecendo, orando, as igrejas sem poder reunir, pessoas perdendo seus empregos, passando necessidade. Tudo isso é motivo para nós orarmos. E Deus está nos chamando: olha, você precisa ter uma vida mais profunda com Deus. Você precisa levar mais a sério o seu compromisso com Ele. Você precisa estudar as Escrituras. As coisas que estão acontecendo estão de acordo com o que o Senhor Jesus falou. Ele falou sobre terremotos, sobre epidemias, sobre peste, sobre os falsos profetas, e de uma maneira extraordinariamente maravilhosa, todas essas coisas estão acontecendo. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê, olha, Deus está me chamando para ter uma vida mais profunda de comunhão com Ele, para me buscar mais a Ele de uma maneira, com todo o meu coração, que as minhas orações sejam mais verdadeiras, com o coração ali sendo derramado diante do Senhor, né? Deus nos chama para uma vida mais profunda com Ele. Aproveite essa situação toda e pense o seguinte: olha, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus também está usando isso para contribuir para o nosso próprio bem. E é um chamado para nós pensarmos nessas coisas. É claro que na sua sabedoria e na sua soberania, os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles são muito maiores do que nós somos capazes de compreender. Mas se você entender o seguinte: olha, Deus está chamando as pessoas para o arrependimento. A gente vê isso, temos muito respaldo bíblico para falar sobre isso. A Bíblia fala de Deus usar situações como essa para nós nos aprofundarmos na nossa comunhão com Ele, para mostrarmos a nossa fragilidade, a nossa dependência dEle, para nos ensinar grandes coisas. Então, use dessas coisas, reflita na sua vida, porque Deus está conduzindo esse mundo. E Ele conduz a sua igreja, e nenhum daqueles que lhe pertence se perderá no caminho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus quer fazer com que você, que já crê no Senhor Jesus, seja transformado, seja feito mais semelhante a Jesus Cristo, que mostre mais o caráter dele na sua vida. Deus quer transformar a sua vida mais e mais. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, reflita na sua vida, se arrependa dos seus pecados e entregue o quanto antes a sua vida ao Senhor Jesus, e se aproxime dele com o coração quebrantado e peça: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a promessa do Senhor é que todos aqueles que o buscarem, todos aqueles que invocarem o seu nome serão salvos. Todo aquele que busca com todo o seu coração vai encontrar e vai ter esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Então é um momento para nós refletirmos na nossa vida e confiarmos na grandeza da soberania de Deus e do seu grande poder, do seu grande amor por nós. Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem vai ser colocada
você que está aqui no Instagram, essa mensagem vai ser colocada no YouTube, no nosso canal, o canal da nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana da Arniqueira. Se você ainda não acessou, vai lá, acesse. Além desse, nós estaremos colocando outros também. Que Deus abençoe a sua vida. Para qualquer contato, nos procure. E que o Senhor abençoe a todos. Amém.